Ontem eu estava conversando com uma pessoa, à noite ontem, eu fui num estúdio aqui em São Paulo, assistir o piloto de um podcast de uns amigos meus, pessoas que nunca trabalharam como locutores, que estão fazendo podcast. E um monte de locutor podia estar fazendo e não tá. Não precisa fazer podcast, tem várias áreas para você atuar, mas eu estou dando um exemplo, porque lá no meio da conversa, né, a gente começou a falar sobre o quanto as coisas se atualizaram, o quanto o mercado mudou. O que acontece? Essas pessoas que estavam fazendo podcast são pessoas na faixa dos 20 anos de idade. Quem nasceu com a tecnologia está mais aberto ao aprendizado. As pessoas que têm mais de 30, 40 anos, muitas vezes elas não aceitam a evolução. E nos últimos 20 anos, gente, nós tivemos um crescimento tão violento, uma mudança tão violenta nos hábitos, nos costumes, e isso tudo tem a ver com a profissão de locutor. E por que tem a ver com a profissão de locutor? E é interessante você entender isso. Porque locutor é profissional de comunicação. E a partir do momento que a tecnologia mudou, a maneira das pessoas se comunicarem mudou. Então, como que você vai explorar a sua voz se você não entender a história e a evolução da comunicação? Você não vai conseguir. Por que que eu sei disso, gente? Porque quando eu converso com algum locutor que tem mais de 40 anos de idade, tá? É nítido o quanto eles estão presos àquele padrão de radialista, aquele padrão de profissional com carteira assinada que só faz o que é mandado, o quanto ele está preso com aquela ideia de que ninguém me contrata, mas eu não sei empreender. Super comum, tá? Eu não estou falando aqui, gente, para criticar ninguém, não. É para você pensar onde que eu preciso mudar para que eu tenha resultados da minha voz. É só isso. Porque o nosso conteúdo de hoje é sobre como você vai explorar o seu talento com a voz. Se hoje você não está trabalhando na área de locução, ou igual o nosso amigo aqui escreveu no Instagram, que é jornalista, se você não está explorando a sua capacidade, o seu potencial agora, está te faltando alguma coisa. Nos últimos 20 anos, a maneira da gente se comunicar mudou tanto, gente. Mas mudou tanto. Agora, o bom é que você pode aproveitar o seu conhecimento. Ontem eu conversando sobre isso, a gente falando sobre evolução, sobre tecnologia, eu estava falando com um amigo que, inclusive, é mais jovem do que eu tenho 44 anos, ele tem 41. E ele falou, eu estou muito acomodado. Eu falei, olha, eu não estou. Tanto não estou, que eu estou conseguindo competir no mercado de trabalho de igual para igual com a nova geração. A nova geração veio com muita garra e com muita informação, porque já entrou na vida com a tecnologia. As pessoas que têm mais de 40 anos de idade estão sofrendo muitas vezes para entender o que mudou. Não conseguem ainda compreender. E isso na locução faz toda a diferença. Porque ser locutor não é só falar e ter voz bonita. O básico é ser um bom comunicador. Se você tem dificuldade de se comunicar e, mais ainda, de entender a evolução da comunicação no mercado, da voz, você não vai conseguir trabalhar. Então, eu espero que eu consiga te dar uma clareza. Você que está me ouvindo agora, que é locutor e não está trabalhando na área, ou está trabalhando na área e não ganha dinheiro e fica sofrendo, reclamando do mercado, você precisa verdadeiramente se atualizar. E olha, gente, nunca nós tivemos tantas oportunidades como agora. Nunca nós tivemos tantas oportunidades como agora. E não adianta nada você ter uma DRT, você ter uma formação, você ter um currículo lindo, se agora, nesse momento, você não consegue ter resultados com a sua voz. De todos os tipos, resultados artísticos, resultados financeiros, não adianta nada. Então é importante que você comece a se atualizar, sim, porque é isso que vai fazer diferença. Isso. São 17 anos trabalhando como locutora e eu nunca parei. Quanta coisa mudou de lá para cá. E tá mudando. Depois da pandemia, nos últimos anos, aí, no último ano e meio, eu te garanto que a gente teve um salto de mais de 10 anos na evolução da comunicação. E você ainda está aí sofrendo sem conseguir resultados com a sua voz. Então não fica chateado, não fica triste e, mais importante, não desanime. Já vai pegando o seu papel e caneta, que daqui a pouco eu vou dar um passo a passo
do que você precisa fazer agora para você resolver. Se você ainda não é locutor, principalmente você que não é locutor, você está no melhor momento de começar numa área que tem trabalho de monte. São mais de 50 nichos de trabalho para novos locutores e locutores antigos. O mais interessante hoje é que algumas coisas que eram exigidas antigamente para uma pessoa ser locutor não são exigidas agora. Por exemplo, a voz bonita. É lógico que você vai ter que melhorar a sua voz. A ideia não é que você fique no que você tem, mas já não é mais uma barreira de entrada. Antigamente, se você não tivesse a voz bonita, você não tinha chance de fazer locução. Mudou. Hoje não é mais a voz bonita. Claro que a sua voz precisa ter técnica, precisa ser bem colocada, tem que ser uma voz limpa, com uma boa qualidade sonora, com uma boa colocação, porque isso ajuda a pessoa a gostar de ouvir você. Se você não tem uma voz que se conecta, você também não tem resultado, mas você não precisa ter a voz bonita dos grandes locutores. Isso é maravilhoso. Outra coisa que você não precisa mais ter para trabalhar como locutor, mesmo em rádio, DRT. O que é isso, né? É o documento que antigamente era exigido, que é da Delegacia Regional do Trabalho, que é uma DRT que vai carimbada quando você é contratado como radialista pelas rádios. Hoje em dia não é mais obrigatório. Não quer dizer que se você fez formação de DRT, você perdeu o teu conhecimento, de forma nenhuma. Mas não é mais uma barreira que vai te impedir de trabalhar como locutor.